A Lapa nunca dorme de verdade. Ela apenas muda de ritmo, do barulho frenético da madrugada para o silêncio pesado da manhã, quando as ruas ainda cheiram a cerveja derramada e fumaça de cigarro, e os últimos sobreviventes da noite arrastam os passos sobre o calçamento molhado, como fantasmas que ainda não perceberam que o dia já começou. É uma região que carrega em si uma contradição fundamental. É, ao mesmo tempo, o coração boêmio do Rio de Janeiro e um dos territórios mais cruéis para quem não tem nem proteção, nem dinheiro, nem o rosto certo. Fevereiro de 1976. O verão carioca pesava sobre a cidade com a brutalidade de sempre. O calor não pedia licença, entrava pelas janelas abertas, grudava na pele, tornava tudo mais lento e mais violento ao mesmo tempo. A Lapa, naquela época, era um labirinto de bares escuros, pensões baratas, prostíbulos discretos e esquinas onde toda sorte de negócio acontecia sem que ninguém precisasse assinar nada. Era o tipo de lugar onde o invisível ficava visível e onde o visível era frequentemente ignorado. Ninguém sabe ao certo como começou. Talvez tenha sido uma palavra mal interpretada, talvez um olhar trocado, talvez nada disso. Talvez tenha sido apenas o que às vezes é: ódio gratuito, exercitado por quem encontrou na noite uma desculpa para fazer o que durante o dia precisaria de alguma justificativa. O homem se chamava Jonas. Tinha 42 anos. Trabalhava como carregador num armazém próximo à Rua do Lavradio e tinha o hábito de tomar uma cachaça no bar do seu Alcindo antes de pegar o ônibus para Madureira. Era um homem discreto, de poucas palavras, que não procurava confusão e sabia muito bem que a Lapa, para alguém como ele, exigia um certo tipo de invisibilidade calculada. Ele conhecia as regras não escritas daquele território, sabia que certos sorrisos eram armadilhas, que certos convites escondiam ciladas, e que a noite carioca tinha uma forma particular de devorar aqueles que não tinham escudo. Mas naquela noite, de alguma forma, a armadilha o encontrou antes que ele pudesse desviar. Eram 4 homens, talvez 5. A memória das testemunhas, como sempre acontece nesses casos, é seletiva de um modo conveniente. As pessoas viam o suficiente para saber o que estava acontecendo, mas não o suficiente para precisar fazer alguma coisa. O bar estava cheio, a música tocava, alguém jogava sinuca no fundo do salão. E no meio de tudo isso, Jonas foi encurralado contra a parede dos fundos com uma velocidade que não deu tempo nem de gritar. O primeiro soco veio sem aviso. Depois vieram os outros. O que se passou naquele canto do bar, longe das mesas mais iluminadas, foi uma surra metódica e silenciosa, do tipo que quem bate já praticou antes, que sabe onde machucar mais com menos esforço, que conhece a diferença entre bater por raiva e bater por convicção. Jonas não reagiu. Jonas tentou se proteger, e as pessoas ao redor, umas por medo, outras por cumplicidade, a maioria pela velha e conhecida indiferença, continuaram fazendo o que estavam fazendo. Seu Alcindo, o dono do bar, ficou parado atrás do balcão. Não era covarde por natureza, era pragmático por experiência. Ele sabia que 2 dos homens que estavam batendo em Jonas eram filhos de um comerciante influente da região, o tipo de gente com acesso ao delegado da zona e ao presidente da associação de moradores. Meter-se era se queimar, e seu Alcindo tinha família para sustentar. Jonas já estava no chão quando a porta do bar se abriu. A entrada de Lúcio Flávio num lugar raramente era dramática no sentido espetacular da palavra. Ele não entrava dando ordens ou anunciando presença. Entrava da forma como os homens que realmente conhecem o peso de uma situação entram, com os olhos funcionando antes do corpo, varrendo o ambiente num segundo, catalogando cada detalhe antes de dar um segundo passo. Ele tinha esse hábito desde cedo, forjado numa vida inteira de leitura de ambientes hostis, de entender que o perigo raramente vem de onde se anuncia e que as salas aparentemente calmas são muitas vezes as mais perigosas. Ele viu tudo de uma vez: o corpo de Jonas no chão, a posição dos 4 homens, a postura de quem estava batendo, as costas relaxadas, os movimentos cadenciados, a segurança de quem não espera interrupção. Viu o balcão onde seu Alcindo fingia reorganizar garrafas.
Viu as mesas que haviam se voltado levemente para outro lado. Viu, em resumo, a geometria completa de uma violência consentida. Lúcio Flávio não gritou, não correu, caminhou. Havia algo na forma como ele cruzou aquele salão que fez ao menos 3 pessoas erguerem os olhos involuntariamente. Era o tipo de movimentação que contrariava a física emocional do ambiente. Todo mundo estava encolhido e aquele homem estava se expandindo. Não com gestos, não com palavras, com a simples afirmação corporal de quem já decidiu o que vai fazer e não tem nenhuma dúvida sobre isso. Um dos homens que batia em Jonas percebeu a aproximação tarde demais para processar o que significava. Lúcio Flávio pegou pelo ombro o que estava mais próximo e virou com uma força que não era de raiva, era de mecânica. O tipo de força que vai direto ao ponto sem desperdício. O homem bateu no balcão lateral e ficou parado, menos pela dor e mais pelo espanto. Os outros 2 recuaram um passo involuntário. O quarto, que estava encostado na parede de braços cruzados como sentinela, endireitou a postura. Silêncio. A música parou. Alguém derrubou um copo. Lúcio Flávio ficou de pé entre os 4 homens e Jonas no chão e olhou para cada um deles com uma calma que era ela mesma uma forma de violência. Não a calma de quem está com medo e se controla. A calma de quem avaliou a situação e chegou à conclusão de que não há nada aqui que justifique pressa. Um dos homens, o que parecia liderar pela maneira como os outros esperavam sua reação, deu um passo à frente. Era mais alto que Lúcio Flávio. Tinha o tipo de confiança que vem de uma vida inteira sem consequências. "Você sabe com quem está falando?", disse ele. Não era uma pergunta real. Era o começo de um ritual. Lúcio Flávio respondeu com a voz baixa, quase gentil, do tipo de voz que obriga o outro a prestar atenção para escutar. "Sei, e você vai saber com quem está falando antes de sair daqui." Não havia ameaça explícita naquelas palavras. Havia algo pior. A certeza. A sensação de que aquele homem estava enunciando um fato, não fazendo uma promessa. E os 4 perceberam, cada um a seu tempo, que alguma coisa havia mudado fundamentalmente na equação daquela noite. Jonas foi ajudado a sentar. Lúcio Flávio pediu água a seu Alcindo, sem tirar os olhos dos 4 homens. Seu Alcindo, pela primeira vez naquela noite, se moveu com alguma determinação. O que aconteceu nas horas seguintes foi de uma eficiência quase silenciosa. Lúcio Flávio não era apenas alguém que passava por acaso pela Lapa. Ele conhecia aquela região com a intimidade de quem a frequentou por anos, de quem entendeu sua estrutura subterrânea, as redes de lealdade, as dívidas não pagas, os segredos guardados em troca de proteção. Sabia, por exemplo, que o pai dos 2 irmãos que haviam comandado a surra, um sujeito chamado Osvaldo Moreira, tinha um esquema antigo envolvendo o arrendamento ilegal de espaços comerciais na rua Gomes Freire, com a cumplicidade de 2 funcionários da prefeitura e a tolerância ativa de um oficial da polícia, chamado Borges. Osvaldo Moreira era o tipo de homem que a Lapa produzia em série. Nem completamente do crime, nem completamente da ordem, ocupando o espaço cinzento entre os 2, onde o verdadeiro poder sempre residiu. Tinha dinheiro suficiente para fazer problemas desaparecerem e contatos suficientes para que problemas nunca chegassem perto dele em primeiro lugar. Seus filhos cresceram sabendo disso. Cresceram acreditando que a impunidade era uma espécie de herança de família. O que eles não sabiam, e o pai tampouco, era que Lúcio Flávio tinha em mãos havia algum tempo uma série de documentos que Osvaldo Moreira nunca deveria ter deixado circular. Contratos assinados com nomes falsos. Recibos de pagamento para o oficial Borges, camuflados como serviços de segurança particular. Um mapa, desenhado à mão por alguém de dentro, de todos os imóveis ilegalmente controlados pelo esquema. Material suficiente para destruir não apenas a operação de Osvaldo, mas as carreiras dos funcionários públicos que o sustentavam e a reputação do oficial que o protegia. Esse material não havia chegado às mãos de Lúcio Flávio por acaso. Havia chegado como sempre chegam essas coisas, por alguém que ficou pequeno demais para o esquema e grande demais para continuar calado. Um ex-sócio de Osvaldo, um homem chamado Deóclides, que havia sido expulso da associação com ameaças
e perdido o arrendamento do seu próprio bar para os tentáculos do esquema. Deóclides havia guardado os documentos como seguro de vida e havia entregado uma cópia a Lúcio Flávio depois de uma conversa longa, numa madrugada de outubro, com a condição de que fossem usados apenas no momento certo. O momento certo havia chegado. Na manhã seguinte ao espancamento de Jonas, Lúcio Flávio fez 3 visitas. A primeira foi ao cartório onde 2 jornalistas que ele conhecia trabalhavam como colaboradores freelance, homens que entendiam a diferença entre uma matéria e uma bomba e que sabiam como armar uma sem explodir na própria mão. A segunda visita foi a um advogado da Cinelândia que havia, anos antes, aceitado um favor de Lúcio Flávio e que tinha o tipo de integridade discreta que não faz barulho, mas não dobra. A terceira visita foi ao próprio oficial Borges. Essa terceira visita foi a mais importante e a mais simples. Lúcio Flávio chegou à delegacia no fim da manhã, quando o calor já tornava o ar irrespirável e o movimento era menor. Pediu para falar com o oficial em particular. Borges, que não o conhecia, recebeu-o com a impaciência de quem tem coisas mais importantes a fazer. A conversa durou 11 minutos. Lúcio Flávio não levantou a voz em nenhum momento. Colocou sobre a mesa uma cópia dos documentos com a calma de quem serve um café. Explicou o que tinha e o que pretendia fazer com aquilo e deixou Borges com uma única escolha a fazer. A escolha era simples. Ou Borges abria um inquérito formal sobre o espancamento de Jonas ainda naquela tarde, com registro de autoria e indiciamento dos agressores, ou os documentos chegavam à imprensa e ao Ministério Público na manhã seguinte com uma carta explicativa suficientemente detalhada para garantir que ninguém pudesse alegar desconhecimento. Borges ficou com a testa suada e o queixo tenso durante toda a conversa. Era o tipo de homem que havia construído uma carreira inteira sobre a crença de que ninguém tinha coragem de enfrentá-lo diretamente, que o peso do cargo e dos aliados era escudo suficiente contra qualquer inconveniência. Descobriu naqueles 11 minutos que havia se enganado, e a descoberta tinha o tipo de impacto que não é imediato, é o impacto que vai chegando devagar, como água que infiltra uma parede, até que a estrutura inteira começa a ceder. Naquela mesma tarde, foi aberto o inquérito. Os filhos de Osvaldo Moreira foram conduzidos à delegacia para prestar depoimento. Um procedimento que, em circunstâncias normais, jamais teria acontecido. Osvaldo ligou para Borges logo que soube. Borges não atendeu. Osvaldo foi pessoalmente à delegacia e encontrou pela primeira vez em muitos anos uma porta fechada onde antes havia sempre uma aberta. A sensação para um homem acostumado à permeabilidade dos sistemas de poder deve ter sido como andar num piso que sempre pareceu sólido e sentir, num único passo, que havia algo podre embaixo. Jonas foi atendido num hospital da região, com as costelas fraturadas e o rosto machucado, de um modo que os médicos descreveram no prontuário, com a precisão clínica que é, ela mesma, uma forma de testemunho. Ele não sabia o que havia se movimentado em seu favor. Soube apenas quando o advogado foi visitá-lo que havia um processo aberto, que havia provas e que desta vez as coisas seriam diferentes. Ele não perguntou quem havia feito isso. Talvez já soubesse que certas perguntas não têm resposta direta, ou talvez simplesmente não tivesse energia naquele momento para mais do que a dor física e o alívio de saber que não havia ficado completamente sozinho. Osvaldo Moreira convocou uma reunião de emergência com seus aliados na semana seguinte. A reunião aconteceu num restaurante discreto na Glória, o tipo de lugar que servia de escritório informal para negociações que não podiam acontecer em lugar nenhum oficial. Estavam lá 2 dos funcionários da prefeitura, um assessor jurídico que havia ajudado a estruturar o esquema de arrendamentos e um homem de contatos que servia de intermediário entre Osvaldo e certos setores da segurança privada da zona portuária. O que aquelas pessoas ainda não sabiam era que Lúcio Flávio, com a ajuda dos jornalistas e do advogado, havia naquele intervalo de dias construído uma documentação paralela que não dependia mais de Borges para avançar. Os documentos de Deóclides, complementados por declarações obtidas de pequenos comerciantes da área que haviam sofrido pressão do esquema de arrendamentos ao longo dos anos,
foram organizados numa narrativa legal e jornalística que tinha vida própria, que não precisava da cooperação de ninguém dentro do sistema para existir. Era a diferença entre uma ameaça e uma bomba com o pino já puxado. Quando a reportagem saiu, 3 semanas depois do espancamento de Jonas, ela ocupou meia página de um dos jornais de maior circulação do Rio. Não era uma reportagem sensacionalista. Era o tipo de texto construído com a precisão de quem tem documentação, com nomes, valores, datas e endereços. O tipo de texto que não dá margem para desmentido porque não faz acusações. Apenas descreve o que os documentos mostram e deixa que os fatos falem por si. Oswaldo Moreira passou os dias seguintes tentando controlar o dano. Ligou para jornalistas, para políticos, para advogados. Cada telefonema encontrava uma versão diferente do mesmo problema. As portas que sempre estiveram abertas para ele estavam agora apenas entreabertas, ou fechadas completamente, porque ninguém com ambições de futuro quer ser visto segurando a mão de um homem cujo nome está associado a documentos publicados numa reportagem de meio jornal. O esquema não ruiu de uma vez. Raramente ruim, mas começou a se desintegrar com a lentidão inevitável das estruturas que dependem da invisibilidade para funcionar e que, uma vez expostas à luz, perdem o elemento essencial da sua existência. Os 2 filhos de Oswaldo foram indiciados. O processo foi lento, como sempre são os processos nesses casos, mas existiu. E a existência de um processo formal com nome de réu e data de crime é ela mesma uma forma de justiça que não deve ser subestimada num sistema onde a maioria dos crimes desse tipo nunca chega sequer a esse ponto. Jonas recebeu alta do hospital no início de março. Voltou ao trabalho no armazém da Rua do Lavradio, com as costelas ainda doendo e o rosto ainda marcado. Passou pela Lapa algumas vezes nas semanas seguintes, sem entrar no bar do seu Alcindo. Não por medo, mas porque certos lugares guardam certas memórias que o corpo prefere manter à distância por um tempo. Num desses percursos, numa tarde de outono que já anunciava o fim do calor pesado, ele cruzou com Lúcio Flávio, na esquina da Rua Mendes Sá. Não houve grandes palavras. Lúcio Flávio estava em conversa com alguém, viu Jonas, fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. O tipo de gesto que diz: "Vi você, sei que você está de pé, pode seguir." Jonas seguiu. Deóclides, o homem que havia guardado os documentos por anos, sem saber exatamente quando ou como usá-los, saiu da Lapa algumas semanas depois do escândalo. Foi morar num bairro do subúrbio com a mulher e a filha mais nova. Nunca recuperou o bar, mas também nunca mais recebeu ameaças. E há formas de liberdade que só se entendem completamente quando se passou tempo suficiente sem tê-las. O oficial Borges pediu transferência para outra delegacia. O pedido foi aceito com uma rapidez que, em si mesma, disse muita coisa sobre o que as pessoas nos andares acima sabiam e preferiam não precisar explicar em voz alta. Oswaldo Moreira ficou na Lapa. Era o tipo de homem que fica, que não tem para onde ir porque construiu toda a sua identidade num território específico e que prefere a humilhação de continuar presente à desorientação de começar em outro lugar. Mas ficou diminuído, da forma silenciosa e permanente, que é o destino de quem construiu poder sobre a areia e, finalmente, ouviu a maré chegar. Lúcio Flávio não festejou. Não era o tipo de coisa que se festeja. Não quando se entende que o que aconteceu com Jonas naquela noite não era exceção, era regra. Era a expressão de uma violência estrutural que a Lapa praticava há décadas, com a cumplicidade de muita gente e o silêncio de quase todo o resto. O que havia sido feito era necessário, não era suficiente, mas naquele momento, na esquina da Rua Mendes Sá, com Jonas cruzando a calçada de volta para casa, havia algo que se aproximava de uma conclusão, não de uma história, porque essas histórias nunca terminam de verdade, mas de um capítulo. E às vezes é isso o que existe. Capítulos, pausas, momentos em que a violência recua um passo, não porque o mundo mudou, mas porque alguém decidiu, com toda a frieza e toda a determinação necessárias, que desta vez não ia deixar passar. A Lapa continuou. A música voltou.
As ruas continuaram cheirando a cerveja e fumaça nas madrugadas, e em algum lugar naquela cidade enorme e contraditória, num bar que você provavelmente nunca vai entrar, num beco que não está em nenhum mapa turístico, outra história estava começando, com outra vítima, outro esquema e outra injustiça que todo mundo preferia fingir não ver. Mas Lúcio Flávio também estava em algum lugar naquela cidade, e ele estava prestando atenção. Essa foi mais uma história que o tempo quase engoliu. Uma dessas que aconteceram na sombra, longe dos holofotes, sem manchete no dia seguinte, mas que deixaram marcas em quem viveu. Se você chegou até aqui, você já sabe que existem muitas outras histórias assim, enterradas em arquivos, esquecidas em depoimentos, guardadas na memória de quem preferiu não falar. Fique por perto, porque o próximo episódio vai te levar de volta a esse território onde o poder opera nas sombras, onde as vítimas raramente têm nome e onde poucos têm a coragem de fazer o que precisa ser feito. Não perca!